Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Valber e neste vídeo aula nós iremos tratar um pouco sobre a Guerra dos 100 Anos, ver os fatos históricos que ocorreram nesse período. A Guerra de 100 Anos foi um conflito envolvendo a França e a Inglaterra. E o período de guerra se estendeu até um pouco mais do que 100 anos. A gente fala 100 anos, mas é praticamente 116 anos foi o período intenso de guerras entre a França e a Inglaterra. Ela tem como marco inicial uma disputa territorial entre a França e a Inglaterra, porque a Inglaterra queria dominar o território francês. Então, esse momento que a Inglaterra quer dominar é considerado o marco inicial dessa guerra. E o marco final, que ocorreu em 1453, foi justamente quando os franceses conseguem retomar, reconquistar e expulsar os ingleses de seu território. Um dos motivos principais, ou provavelmente o principal motivo, porque quando a Inglaterra ela conquistou a França, na verdade ela conquistou, começou a dominar algum território francês, querendo dominar a região de Flandres. Porque tanto a Inglaterra quanto a França ela tinha um interesse econômico nessa região, porque na época ela era um polo comercial muito importante. Então quem dominasse Flandres automaticamente tinha um poder econômico, um poder político muito grande. Então a gente observa que essa briga entre a França e a Inglaterra pelo domínio da região de Flandres foi um dos principais motivos da Guerra dos 100 Anos. Aqui dá para a gente observar pelo mapa a região da Inglaterra, o Reino Unido, a região da França, onde que tem essa estrelinha aqui, que seria naquela época, onde hoje é Bruxelas, da Bélgica, onde que seria a cidade de Flandres. Quando os ingleses dominaram a França, conseguiram dominar uma parte norte do território francês. Justamente eles queriam dominar essa parte norte para conseguir dominar também o norte aqui da Europa e automaticamente dominar toda essa região. Algumas curiosidades da época é que uma personagem histórica importante, Joana d'Arc, ela lutou a favor dos franceses, só que ela foi aprisionada pelos ingleses. E durante um tempo ela foi considerada bruxa, ela foi até morta, morta na fogueira, como causa de bruxaria. Só que com o passar do tempo, ela foi considerada santa pela Igreja Católica. Justamente porque a gente vai observar que os ingleses eles acabaram desenvolvendo uma nova religião cristã, que é a religião anglicana. Então, além de uma briga econômica, territorial, acabou se tornando também uma rivalidade religiosa entre a França e a Inglaterra. Existem muitos mitos e verdades em relação a Joana d'Arc, Requer assim, um aprofundamento maior, porque tem muita coisa interessante na vida dela. Uma outra curiosidade também, relacionada à Guerra de 100 Anos, é a figura de Luís XIV, o rei francês. Ele foi praticamente então um dos reis mais importantes da França. E ele falava que ele era o Rei Sol, o Rei Sol como astro mais importante, então ele se considerava o rei mais importante. E ele chegou a afirmar também que o Estado sou eu. A gente tem que lembrar que a Guerra dos 100 Anos foi um dos motivos da formação do Estado Nacional francês e o Estado Nacional inglês. Então, quando ele falava que o Estado sou eu, é porque toda a lei, toda a organização política vinha do que ele pensava, o que ele fazia. E já a Inglaterra teve a sua personalidade mais forte e reconhecida, a Elizabeth I. Uma coisa interessante é que no Reino Unido, duas famílias, duas dinastias dominavam, a Tudor e a Stuart. Só que a Elizabeth I é da dinastia Tudor. A guerra que acabou gerando o Estado Nacional Inglês teve na figura da Rainha Elizabeth I uma figura muito forte, como sendo uma das principais monarcas inglesas. Meus amigos, espero ter contribuído um pouco, mesmo que de maneira muito breve, um pouco sobre o entendimento da Guerra dos 100 Anos. Um forte abraço e até o próximo vídeo aula.